Bom dia, pessoal, tudo bem? Pastor Baltazar do canal Bonjour Sabedoria Oficial. Sejam todos bem-vindos. Gente, tá dando o que falar demais aí no Brasil. Temos visto praticamente muitos canais, falando acerca desse acontecimento que justamente acontecendo nesse período, né, do movimento LGBT. Então, o que a Bruna Carla, ela falou no ano passado, foi lançado hoje, não foi por acaso, mas eu creio que proposital. E isso está dando o que falar, muita gente, pastores, pessoas a favor, pessoas contra, pessoas de praticamente todos os meios, né? Por quê? Porque simplesmente o Brasil, eu creio que está chegando numa intolerância insuportável. Por quê? Antigamente, a gente se você é da meu tempo, eu tô com 45 anos, 45, quando você assistia os Trapalhões ou comédias, né? Falava-se da comédia negra em relação ao alcoólico, em relação a gays, em relação a vários outros sujeitos, né? A pessoas amarelas, a chineses, né? Fazia piadas e todo mundo curtia, não se sentia ofensivo, não sabia que era somente uma questão de comédia. Falava-se muito piadas em relação a portugueses, né? Angolanos e assim vai, gente. Então, uma variedade de coisas e a gente tratava aqui dali naturalmente. Mas hoje está ficando abusivo e intolerante qualquer palavra e comentário que se faça no Brasil. Eu nunca vi isso. Eu nunca pensei em imaginar que o Brasil chegaria a esse ponto. Mas eu sei o que é isso. Isso é uma estratégia da esquerda, indiretamente da esquerda, para poder calar o povo, porque a esquerda ela é contra a democracia e o livre-arbítrio. Ela é contra, porque ela quer oprimir, ela quer massacrar, ela quer fazer calar bocas e massas, né, para poder ter o pleno controle de tudo. Então, eles utilizam qualquer argumento, né, e utiliza isso como discurso de ódio. Qualquer um ele utiliza como discurso de ódio, né, até o ponto que você não vai poder mais chamar uma pessoa que abusa a criança. Chegar a esse ponto, você vai ver. A pessoa vai ser tratada como doente, mas se você falar que ele é preso, vai chegar nesse ponto. Mas, chegando aqui ao assunto, eu soube que o Felipe Valadão também, né, recebeu uma multa aí de 300 mil reais, porque ele comentou acerca da Umbanda, né, e tudo baseado sobre naquilo que a gente defende, né, porque a gente sabe que é uma batalha espiritual voltada sobre tudo isso, né? A gente sabe que tem grupos organizados, né, que produzem e fazem feitiçaria e todo tipo de coisa contra a igreja, no intuito de destruir, de desviar, de prejudicar. Então ele simplesmente comentou algo que deu mal para ele, né? Então esse pequeno comentário, né, em relação a esse sujeito, né, simplesmente tornou um pesadelo para ele. E a gente tá vendo que a esquerda, né, tá querendo calar em todos os sentidos a palavra da verdade, a palavra de Deus, que tudo aquilo que quando a gente fala assim está escrito, né, eles querem tirar, eles querem remover, eles querem excluir completamente. Bruna Carla, eu lhe apoio a 100% naquilo que você crê, naquilo que você defende. Isso é a nossa crença, isso é aquilo que a gente acredita ser verdade. Então, é muito importante a gente saber diferenciar. Porque a gente não pode, como cristão, se expressar naquilo que a palavra diz, não é? Mas, do outro lado, quando chega carnaval, essas coisas, o LGB, eles não têm vergonha de profanar, né, a imagem e o nome de Cristo, né? Eles alguns se vestem de Jesus e começam a fazer gestos obscenos, como se tivessem relações sexuais, né? Da última vez a gente viu numa escola de samba, né, o diabo carregando Jesus pela perna, pelo braço, como se ele tivesse derrotado
né, o Senhor. Aí eu pergunto, qual dessas escolas de samba, qual dessas organizações LGB foram indiciadas, foram multadas, foram penalizadas pela profanação daquilo que a gente crê? A gente fala muito sobre homofobia, racismo, mas ninguém fala sobre cristofobia, né? As pessoas que são contra o cristianismo. Quando se fala aqui no Canadá é um país completamente livre em todos os sentidos, mas ainda assim a gente tem um certo direito de falar a minha opinião. A minha opinião, ela é livre, ela tem direito de ser expressada, contanto que não seja ofensiva. Eu posso dizer que eu amo a pessoa que escolhe o seu sexo, mas não quer dizer que eu tenho que aceitar. Entendeu? Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que a Bíblia chama e fala como pecado, como ofensa, como erro, como afronta em relação a Deus, a gente pode falar, né? Está escrito, né? A Bíblia está escrita em relação aos afeminados, em relação a fofoqueiros, mentirosos, né? Bebarrões. Então, a Bíblia, ela nos instrui a ter um guia e um aio onde a gente possa buscar a santidade. Então, quando a Bruna Carla ela falou que se eu chegar a cantar num casamento desse tipo, é melhor que eu deixe de cantar para Deus, porque aí eu estou sendo contra aquilo que eu creio. E isso é verdade, isso é verdade. Aí vem a maravilhosa Anitta, não é? Que de maravilhosa ela tem nada, né? Querendo dizer que falar de obediência, falar de respeito a Deus, né? Dar sua opinião, né? Em relação ao que a Bruna Carla falou, sem entender o que é Bíblia, né? Sem compreender o que é o direito de expressão, né? A opinião da pessoa em relação àquilo que ela crê, né? A Anitta, a gente sabe que ela só consegue ter audiência com coisas escandalosas, né? Como fazer músicas que direciona crianças, né? Para o sexo mútuo, para a profanação do corpo, para a banalização da mulher. Então este é o tipo de música que a Anitta ela propaga, né? Para trazer escândalo e profanação ao ser humano. E também em querer, né? Colocar marcas em orifícios, né? E expor o corpo dela como ela quiser, que é isso que realmente muitas vezes atrai pessoas com más intenções. Então é isso, querer de fato difamar a mulher, não é? Tornando a mulher como um objeto de desejo para o homem e descartável, infelizmente. Então, Anitta, você está no lugar, eu sei que ela quer defender o LGB, né? Porque ela tem uma certa voz em relação a isso, mas infelizmente, Anitta, você está no 0 a 0, porque de fato você não conhece nada. Infelizmente. E é o que está sendo discutido nesse momento no Brasil. Eu creio que muitos dos cristãos deveriam se levantar, todos esses que têm canais, né? Deveriam se levantar, porque realmente, de fato, o evangelho está sendo desviado, né? Há vários pastores, né, que se dizem pastores, pessoas que se dizem cristãs, né, que estão rebatendo contra Bruna Carla. Ou seja, se você está sendo contra aquilo que ela crê, você está praticamente sendo contra Cristo. Porque ela não está falando nada que é falacioso, nada que é mentiroso. Ela está simplesmente dizendo o que a palavra diz, né? Então, se você que diz pastor, bispo, o que você quiser, ou cristão, está sendo completamente contra o que ela está falando, você está sendo contra Cristo. Porque a palavra é Cristo. É necessário que nós retornemos ao primeiro amor. É necessário que a gente se analise, né? Desde que o Espírito Santo possa sondar nosso interior para que a gente volte à verdade. É necessário, gente, né? O Brasil está se tornando indiretamente um país completamente marxista, comunista, né? Onde as pessoas estão sendo caladas. Eu não falo só do Brasil, mas aqui no Canadá também está se implantando um sistema político marxista, né? O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, ele tem como modelo de implantação governamental o mesmo que a China.
há 5 anos atrás, foi-se tirado, né, das escolas os crucifixos, tudo que havia uma aparência cristã religiosa. Então foi removido das escolas, já não se podia falar mais sobre isso. Mas, por outro lado, os professores estavam encorajando e falando às crianças que é tudo bem. É tudo bem se você quiser trocar o seu sexo, é tudo bem se você tem outra escolha, é tudo bem, você pode ir, você pode até experimentar para ver se realmente é o que você quer, para tirar dúvida. Isso é o que as professoras têm falado aos alunos dentro de sala de aula. Que tipo de matéria é essa? Será que isso não é trabalho para os pais? Até mesmo drag queens indo em escolas para mostrar às crianças que aquilo é normal, que aquilo é natural, que aquilo pode ser feito, é escolha de vocês, seus pais não podem opinar e falar nada ao contrário em relação a isso. Quer dizer, tira, né, o direcionamento dos pais e a educação dos pais. Quer dizer, eles ofendem ou eles vão contra aquele dogma de doutrinamento religioso para implantar um outro dogma de doutrinamento profano dentro das famílias. Então, esse é o objetivo marxista, comunista, que está sendo implantado no Brasil, no Canadá e no mundo inteiro. Não é? O único país que ainda vejo um pouco de liberdade ainda é os Estados Unidos. Mas está dando muito processo a pessoas em falar também certos comentários que estão sendo considerados como discurso de ódio. Então, gente, estamos chegando mais e mais nesse período do fim, né? Desde que esse C-19, esse plano foi propagado, né, para trazer um efeito psicológico de danos na cabeça de várias pessoas, né? Então, muitas coisas estão sendo implantadas, infelizmente. E as pessoas têm que acordar. Você que é crente, se firme cada vez mais na fé, aplique aquilo que você crê, né? E a gente sabe que no tempo do fim, nós sofreremos danos incríveis. Não somente danos em relação àquilo que você possui como bens, como trabalho, mas também danos em relação à sua vida. Muitos serão presos, muitos serão condenados. Talvez chegaremos ao ponto em que possivelmente as pessoas elas receberão condenação de morte em relação àquilo que elas estão falando e dizendo. É muito importante isso para que as pessoas se acordem, né? As pessoas despertem verdadeiramente para o evangelho, para aquilo que elas creem, para a luz da palavra. Falar a verdade em amor, porque se eu falo ao irmão que o que ele está fazendo, independente do que seja, se seja roubar, mentir, seja falar mal, fofoca, seja fornicação, pessoas casadas traindo, traição, ou seja, até a escolha do sexo, eu tenho que falar em amor. Irmão, eu lhe amo, eu gosto muito de você, Deus tem um propósito na sua vida, mas Deus, ele pede transformação. Né? É impossível entrar no reino de Deus e não se transformar. Se você não se transforma, é porque você não entrou no reino. Muitas vezes há um processo, há um tempo, mas isso deve começar a ser visível na vida da pessoa. Aquele que rouba, deixe de roubar. Aquele que mente, deixe de mentir. Então assim vai todas as coisas. Aquele que profana, deixe de profanar. Não é? Então assim vai dando seguimento e andamento na santidade do ser humano, em buscando a Deus verdadeiramente como assim ele é, entendeu? Deus é tolerante, enquanto você está vivo, querido. Isto é a graça que é derramada sobre nós. Mas uma vez foi-se dado ao homem viver uma só vez, e logo depois disso virá a condenação, o julgamento. Então aproveite esse tempo para poder se aproximar de Deus. Eu recomendo às igrejas de receberem os homossexuais, né? E não excluírem essas pessoas de dentro das igrejas. Porque eu creio que nas igrejas também tem mentirosos, tem ladrões, tem bandidos, fofoqueiros, mas que possam recebê-los com amor, para que a transformação da palavra produza efeito neles. Amém? Então, irmãos, que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger, em nome de Jesus Cristo. Se você gostou, compartilhe e deixe um like para que a gente possa crescer cada vez mais, não somente em conhecimento, mas em espírito, e edificando uns aos outros. Que Deus te abençoe, Pastor Baltazar do canal Bonjour Sabedoria Oficial.